Sejam muito bem-vindas ao programa Carreiras Remotas. Meu nome é Warley Góes e eu ajudo mulheres que querem trabalhar de casa e ganhar mais de R$ 5.000 na CLT. O tema do episódio de hoje é como encontrar uma oportunidade de trabalho remoto. Muitas vagas, muitas pessoas querendo essas oportunidades, mas existe essa dificuldade real de encontrar essas vagas. Mas hoje você vai aprender o passo a passo para poder encontrar de verdade essas vagas. Quando eu falo de trabalho remoto, de vagas remotas, de que eu estou falando especificamente? Hoje em dia, o trabalho remoto já é uma realidade, era antes, mas hoje já é cada vez mais popular, cada vez mais comum, e é uma realidade que já é desejada por muitas pessoas, especialmente por mulheres que buscam conciliar a vida profissional e pessoal. Ter tempo para poder estar com os filhos, de repente trabalhar de casa, poder cozinhar, poder atender aos filhos, às vezes até cuidar da mãe, de algum familiar, algum amigo, algum parente, poder conciliar essas duas coisas, a vida profissional e pessoal. E hoje, por esse motivo, a gente vai explorar essas oportunidades de trabalho remoto, para que você possa, de repente, começar no mundo remoto a encontrar essas vagas, ou até mesmo, se você já trabalhou no mundo remoto, poder retornar ou se manter trabalhando com vagas remotas para poder conciliar aí essa sua vida. Lembrando que eu gostaria de ressaltar aqui que não vou falar de trabalhos temporários, freelancers, como ganhar dinheiro de casa só com celular ali, no joguinho mágico. Não é nada disso. Pelo amor de Deus, se você está procurando isso, pode fechar o vídeo aqui agora e sair sem nenhum problema. Mas se você é uma mulher que quer conciliar a vida profissional com a sua vida pessoal e está procurando algo sério, esse é o lugar. Aqui eu vou ensinar como você achar essas vagas. Não se trata realmente disso. Aquele aplicativo do tigrinho, o joguinho tal, ganhe tanto de casa, nada disso. Pelo contrário, aqui, esse episódio é para pessoas que estão procurando oportunidades de trabalho estáveis, que sejam remotas e que, preferencialmente, sejam dentro do regime da CLT, para você ter os direitos de 13º, férias, enfim, todos os benefícios que a CLT oferece. Em outros episódios, falarei mais em detalhes dos benefícios da CLT, enfim, teremos vários episódios aqui nesse programa. E por que o Warley eu deveria ficar aqui? Por que eu deveria aprender a encontrar essas vagas remotas, né? Quando você trabalha remotamente, você tem flexibilidade. Você reduz seu tempo, seu custo com deslocamento, com várias coisas, com alimentação. E você tem também a possibilidade de adaptar sua rotina às suas necessidades pessoais. Às vezes, por exemplo, você tem que ir no dentista às 8h30 da manhã, e se você estivesse num trabalho presencial, você não poderia, porque você teria que estar lá às 8, por exemplo. Mas se você tem um trabalho remoto, você consegue conciliar isso. Por exemplo, se você começa a trabalhar às 8 da manhã, você teria que, em alguns casos, sair de casa às 7, às 6h30. No meu caso, quando eu trabalhava presencial, eu tinha que sair 5h40 da manhã para chegar no meu trabalho 8 horas da manhã. Então você consegue conciliar muito melhor aí seus horários, seus compromissos, tá? Então esse é um excelente motivo para você começar a procurar vagas remotas para trabalhar da sua casa ou do lugar que você preferir. Mas, para não ficar nessa, olha, tem muita coisa, tem muito benefício, tem muitas vantagens. Eu separei aqui algumas vantagens que eu vou mencionar para você agora, não só para quem trabalha remoto, mas também para as empresas que contratam na modalidade remota. Até porque, se você trabalha remoto, tem vantagens, e se a empresa que te contrata tem muitas vantagens também, isso significa que, cada vez mais, no mercado de trabalho, você vai encontrar vagas para o mundo remoto, porque é uma vantagem para ambos lados. Para o trabalhador, tem flexibilidade de horário, economiza tempo e dinheiro, como eu falei, em transporte, em alimentação, em várias coisas. Tem maior conforto e qualidade de vida. Você está na sua casa, você está ali, você vai na cozinha, pega uma comida, vai ali, dá uma esticada, de repente vai até ali no mercado, faz uma pausa. Você tem redução do estresse por causa disso. Se é o seu caso,
Você pode estar perto das pessoas que você ama também, para poder conversar um pouquinho, fazer uma pausa de 10 minutos, tomar um chá, conversar com alguém. Você tem autonomia e independência no sentido de escolher qual atividade você vai realizar, em que horário você vai acomodar o seu horário e o seu ambiente. Você tem acesso a oportunidades globais. Inúmeras empresas em vários países contratam brasileiros, brasileiras de forma remota, até por essa defasagem econômica entre vários países, pode ter muitas oportunidades no mundo inteiro. Então, isso muda o fato de você encontrar vagas só ali na sua cidade, na sua região, para você ter vagas no mundo inteiro. Isso multiplica por 5, 10, 50, 800 vezes a quantidade de vagas que você tem disponível. E você tem a tão famosa e buscada e sonhada liberdade geográfica. Se você tem um trabalho 100% remoto, basta você ter um computador e ter internet para você poder trabalhar. Então, essas são vantagens para quem vai trabalhar remoto. Mas também para as empresas, tem redução de custos, porque gasta menos com infraestrutura, com local, com uniformes, dependendo do caso, enfim, várias reduções de custo. Tem acesso a talentos maiores, ou seja, a empresa também, ao invés de ter limitada a área de contratação, pode contratar do mundo inteiro. Tem algumas limitações, idioma, alguma coisa assim, mas também é uma grande vantagem para a empresa por causa disso. A empresa tem a maior satisfação dos funcionários, maior retenção de funcionários. O negócio, e baseado nisso, o negócio tem mais chances de prolongar e de se perpetuar no mercado, mais produtividade, menos falta dos funcionários. Ah, eu faltei porque furou o pneu, o carro estragou, porque isso, porque eu perdi o ônibus, porque aquilo. Não, os funcionários simplesmente estão. Acordou, trocou de roupa ali, se for o caso, já tá no trabalho. Enfim, tem muitas vantagens para as empresas também, ok? E aí, quando eu falo de vagas remotas, tem algumas coisas, algumas questões que eu escuto bastante. Eu, como especialista em carreiras remotas, e ser uma pessoa que faz a ponte aí, aqui na RGS, entre profissionais que querem encontrar vagas remotas e empresas que querem contratar do remoto, eu, como ponte para esses dois mundos, escuto muitas perguntas, vou falar aqui 3 muito comuns que eu escuto. Por exemplo, trabalho remoto paga pouco. É por isso que eu nunca fui atrás, por isso que eu não dou muita importância. Trabalho remoto paga pouco. Na verdade, isso é um mito. Porque se a gente for analisar, o que faz um trabalho pagar pouco não é a modalidade, se é presencial ou remoto. Pelo contrário, a modalidade remota tem mais probabilidade de pagar bem, porque reduz custos da empresa e reduz custos seus também. Vou falar sobre isso agora. Então, no remoto, você tem uma maior diversidade, certo? Você pode achar vagas no mundo inteiro. Empresas diferentes, lugares diferentes, porque você não tem a limitação geográfica. E algumas áreas do mundo remoto pagam muito bem, mas muito bem mesmo. Estou falando de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 mil reais por mês. No nosso caso aqui, nosso foco é abrir essa oportunidade, abrir a mentalidade, mostrar as oportunidades que tem para poder trabalhar de casa, sendo CLT, ganhando mais de 5 mil reais. Então é totalmente possível, e só que existem algumas áreas específicas onde são mais frequentes esses cargos que pagam mais. Por exemplo, na área de tecnologia, na área de marketing, área de design gráfico, área comercial, que inclusive é uma que eu tenho um carinho especial na área comercial. Eu sou de tecnologia, mas tenho um carinho para essas vagas remotas na área comercial, porque tem variáveis, e esse é um grande benefício. Então, tem áreas no mundo remoto, assim como também no presencial, que pagam muito bem mesmo. Então, não precisa se preocupar com isso, porque isso é só um mito. Essa questão de que trabalho remoto paga pouco. Somado a isso, como eu falei, existe a redução dos custos. Não só da empresa, que eu já falei agora,
Gasta menos com transporte, gasta menos com alimentação do funcionário, gasta menos com infraestrutura, com água, com luz, com tudo. Mas também redução dos custos seus. Como assim, Warley? Ó, se você ganha R$ 3.000 na CLT presencial, ou se você ganha R$ 3.000 na CLT remoto, você, na verdade, está ganhando mais no remoto. Porque na CLT presencial, por mais que você ganhe transporte, vale alimentação e tudo mais, por mais que você tenha isso, você vai gastar isso. E você vai ter outros gastos associados. Tempo seu, que vai ser gasto, que não é contabilizado pela empresa, o tempo de deslocamento. Você vai ter o gasto literal com passagem, com alimentação. Quando no remoto, muitas empresas, não são 100%, mas muitas empresas, ainda sendo remoto, pagam esses benefícios, essas ajudas de custo, que você, na verdade, não vai ter esse custo da forma que teria no CLT. Sem falar que você, no mínimo, acho que no pior dos casos, exceto se você morar a 10 metros da empresa que você trabalharia, você, no mínimo, vai economizar por dia 1 hora de deslocamento. Mas isso é o mínimo do mínimo. Significa que em um mês você vai economizar no mínimo 22 horas da sua vida. No ano, a gente está falando aí de mais de 200 horas economizadas da sua vida. E se é hora do seu tempo, da sua vida, essa hora está sendo desperdiçada. Isso poderia estar sendo monetizado. Então, se empatar no remoto ou no presencial, no remoto, você estaria ganhando mais por causa da redução de custos. Outro motivo é o crescimento profissional. Como eu falei, desde a pandemia, as empresas, muitas delas foram obrigadas a ir para o remoto e começaram a ser forçadas a isso. Só que elas sentiram o gostinho, os funcionários também, e não quiseram mais sair. Apesar de que muitas delas voltaram para o modelo presencial, mas a tendência já não parou. A tendência agora é somente aumentar, inclusive é o que vem acontecendo nesse período, nesses últimos anos. Então, pelo fato de ser algo muito novo no mercado, existe uma altíssima demanda de profissionais de gestão, profissionais com habilidades específicas. Então, o seu crescimento profissional no remoto tende a ser muito mais rápido do que no presencial. Por isso que trabalho remoto paga pouco? Mito total. Totalmente um pensamento equivocado que você já poderia ficar tranquila enquanto a isso. Sem falar que isso te oferece oportunidades no exterior, para receber em euro, em dólar, em libra, enfim, em outras moedas, que pode aumentar ainda mais os seus ganhos, dependendo do caso, ok? Outra coisa que eu escuto muito, eu não tenho experiência, não tenho uma formação, eu não fiz faculdade, como é que eu vou fazer para trabalhar no remoto? Então, essa é outra dúvida comum, só que muitos empregos remotos, muitos mesmo, oferecem treinamento e valorizam pessoas que estão abertas a novos aprendizados. Pessoas que não têm, digamos, os famosos vícios, né, de outras empresas. Então, você tem algumas opções aí para poder contornar e resolver essa questão da experiência. Primeiro, empresas que contratam sem experiência e que valorizem essa capacidade de aprendizado rápido, sim, e empresas que oferecem treinamentos prévios também, para você poder entrar. Sem falar nisso, além disso, tem cursos gratuitos, inúmeros cursos online, ou de baixo custo, ou gratuitos, que você pode entrar, pode participar para poder se preparar para o mercado específico do mundo remoto. E outra questão também é que as empresas oferecem vagas júniors, oferecem cargos onde você entra como júnior, quase um estagiário, mas não é um estagiário, é uma pessoa efetivada, plena, CLT, tudo registrado certinho, não como estagiário, mas que entra numa posição júnior, que é aquela posição que não exige realmente tanta experiência, você consegue entrar e subir rapidamente nessa carreira. Geralmente tem júnior, pleno, sênior, algumas nomenclaturas aí de nível de experiência dentro da vaga. Então, se você não tem experiência ou não tem nenhuma formação, isso não deveria ser um empecilho, até porque
tem várias formações específicas para uma vaga que permitem vocês, de forma acelerada, já entrar numa certa vaga. Ah, eu quero uma vaga tal, eu não quero fazer uma faculdade para poder... Sem problemas, você pode escolher uma formação específica para aquela vaga e isso acelera o seu processo de ser contratado, porque isso você pode, por exemplo, em 2, 3 meses finalizar a formação que é específica da vaga e já começar a trabalhar sem nenhum problema. Outra coisa que eu escuto muito é a questão de procurar as vagas. E agora eu entro em detalhes, entro a fundo nisso, porque é o tema desse episódio. Então, não tenho tempo para ficar procurando um montão de vagas, é difícil de achar, de me candidatar e tudo mais. Primeiro, existem plataformas especializadas inclusive no remoto. Tem algumas que são genéricas, que você pode fazer filtros, e outras que você pode ir específico para remoto. Se você utilizar essas plataformas específicas, você vai reduzir muito o seu tempo e vai conseguir vagas mais rapidamente. Por exemplo, alguns nomes de plataformas: LinkedIn, Remote.co, We Work Remotely. Tem outras, tem o Remotar, enfim, são várias plataformas específicas para vagas e trabalhos remotos. Você, buscando nessas plataformas, sua chance de achar é muito mais rápida e de conseguir já um trabalho remoto é muito mais rápida. Não se preocupe que no final eu vou dar um passo a passo aqui, tá? Para você executar, para você já começar a procurar sua vaga remota hoje mesmo. Você pode automatizar processos também. Se você não tem tempo para estar ali acompanhando, você pode automatizar. Algumas dessas plataformas têm para você cadastrar alertas. Você pode marcar lá, olha, se tiver uma vaga nessa área aqui, eu quero que me avise. Se tiver uma vaga nova dessa empresa, eu quero que me avise. Se tiver uma vaga que paga mais de tanto, eu quero que me avise. Se tiver uma vaga que seja CLT, eu quero que me avise. Isso você pode automatizar para não ter que ficar ali acompanhando e entrando o tempo inteiro procurando as vagas, tá bom? Basta você definir esses critérios. E também você pode gerenciar o seu tempo de forma espaçada. Você pode falar, não, uma vez por semana, tal hora, tal dia da semana, tal hora, eu vou entrar para olhar as vagas aqui. Isso você consegue otimizar o tempo, para não ficar entrando de forma aleatória, procurando de forma aleatória. Você pode definir, por exemplo, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou entrar e vou olhar as vagas lá. E vou procurar durante 15, 20 minutos. E dessa forma você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Mas essas são só algumas questões, algumas perguntas que me fazem, que talvez impedem as mulheres de encontrar essas vagas, de realmente ter esses benefícios, tá bom? Então agora vamos falar o seguinte: como que eu faço, Arlen, então, para procurar uma vaga? Qual o jeito certo para achar uma vaga remota? Antes de falar o jeito certo, eu queria falar o jeito errado, que geralmente é o que a gente faz intuitivamente e se engana. O que muitas mulheres fazem? Procuram de forma genérica. Procura de forma genérica, em plataformas genéricas, desorganizado. E aí, por exemplo, usa um site de emprego, aí procura lá. Aí vê lá um montão de vaga, não sabe por onde começar. Aí se candidata lá para algumas presenciais, outras talvez até remoto, mas não personalizou. E não teve também um registro de onde se inscreveu. E aí você às vezes até recebe um aviso no e-mail, ou tem algum aviso lá no próprio site, e você perde, porque faz essa busca genérica e desorganizada. Então não faça isso. Se você vai procurar uma vaga remota, vai procurar com sangue no olho. Vou procurar porque eu quero especificamente isso. Eu quero uma vaga remota, eu quero que seja assim, que seja assim, que seja assim. Deixar de ser uma escolhida e ser uma escolhedora. Outra coisa que cometem muitos erros na hora de procurar vagas remotas é a falta de preparação para aquela vaga específica e a falta de pesquisar mais sobre a vaga e sobre a empresa. Então a pessoa não investiga a empresa, não sabe qual a modalidade, como funciona a empresa. Se é uma empresa grande, média, se é confiável, se não é, se as pessoas falam bem daquelas vagas, se falam bem daquela empresa. Ou não pesquisou a empresa, ou não pesquisou sobre a vaga. Quais são as qualificações para aquela vaga? Às vezes, a vaga precisa, por exemplo, de ter conhecimentos em Google Meet, ter conhecimentos de o CRM X, ter o conhecimento de Google Calendar.
E às vezes, com meia hora, 1 hora pesquisando sobre aquelas habilidades, com um vídeo no YouTube, com um cursinho que você pode fazer ali de 1 semana, ou de repente até uma formação de 1, 2 meses, 3 meses, você já estaria completamente preparada para aquela vaga. E se você aplicasse, se você se inscrevesse, com certeza seria chamada. Mas por não ver o detalhe da vaga, se inscreve sem ver a qualidade, sem se preparar para aquela vaga específica. E aí, não funciona, mas não funciona mesmo. Outra coisa comum de se equivocar é não se preparar para a entrevista virtual. A entrevista remota, ela é diferente de uma entrevista normal. Você vai, se arruma toda, vai lá na empresa, coloca ali uma maquiagem, um batom, um perfume e tudo mais, vai lá na empresa, e aí tudo bem. Lá eles vão observar o seu comportamento, etc, etc, etc. Numa entrevista remota, não é só isso, não é só o que você fala, mas é o que você faz durante a entrevista. Por exemplo, na entrevista você já precisa demonstrar habilidades. Você já precisa entrar numa ferramenta de videochamada, por exemplo. Você precisa compartilhar uma tela, enviar um documento, abrir um chat, levantar a mão para falar alguma coisa lá dentro das ferramentas. Então você precisa se preparar para essas entrevistas no mundo remoto. No mundo remoto são observadas outras coisas, diferente do presencial. No mundo remoto é preciso validar algumas outras coisas. O fundo que está atrás de você, se tem pessoas passando lá atrás, se tem barulho de fundo, tudo isso é analisado numa entrevista. Inclusive, é possível, em 3 minutos de entrevista, sem você ter aberto a boca para falar nada, você já ser eliminada da entrevista. Então, são erros comuns que fazem com que as mulheres não consigam chegar e se conectar com essas vagas remotas, tantas vagas remotas, CLT, que pagam bem, disponíveis, mas é difícil de chegar nessas vagas por causa desses erros comuns aqui. Qual é o jeito certo, então? Se essa é a forma errada, qual é o jeito certo, então? Como é que eu faço para poder aproveitar essas vagas? Agora é o jeito certo, é o que você precisa fazer, tá bom? Você precisa de uma busca específica e organizada, ao contrário do jeito errado lá. Ou seja, você precisa usar plataformas especializadas, LinkedIn, We Work Remotely, Remotar, como eu falei, e você vai personalizar a sua candidatura lá, para poder achar essas vagas remotas. Vou compartilhar minha tela aqui para poder mostrar. Vou mostrar em 1 ou 2 aqui, para ficar melhor, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui agora, para ficar legal de entender. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, buscar vagas específicas. Entrei aqui ó, no remotar.com.br, por exemplo, e esse aqui é um exemplo de plataforma. Bem simples de mexer, você pode depois criar o seu cadastro aqui, preencher os seus dados, mas ele permite você procurar vagas sem mesmo se cadastrar. Então, vamos lá aqui. O que eu recomendo que seja feito? Deixa eu ver se está bom o tamanho, deixa eu aumentar aqui só para garantir. Aí acho que fica melhor para enxergar, né? Beleza, acho que aí tá melhor. Apesar de que eu tô tapando agora. Aí, tudo certo. Então aqui, você entrando no Remotar, por exemplo, você pode vir aqui procurar. Sei lá, vou colocar aqui programador. E aí aqui temos aqui, ó, engenharia de software para mulheres, inclusive, ó, engenheiro de software sênior para mulheres. Aqui, por exemplo, na área de desenvolvimento, ó, 100% remoto, só que já precisa ser sênior, tem que falar inglês e tem que ser mulher. Nesse caso aqui serviria para você, mulher, mas teria que falar inglês, é 100% remoto e teria que ter já uma experiência sênior como engenheiro de software, tá? Não é o que a gente quer e não é o que eu recomendo. O que eu recomendo você filtrar? Por tags aqui, no Remotar, por exemplo. Tags. Eu quero que seja CLT, por exemplo, que seja 100% remoto. E se você quiser, se for o seu caso, você pode escolher aqui, alguns têm aqui sem experiência ou que permita ser júnior, aqui ó, júnior, por exemplo. Mas vamos filtrar, por exemplo, por enquanto, só remoto CLT. Então aqui eu tenho desenvolvedor, tenho várias vagas aqui, analista de atendimento, que não é na área de desenvolvimento, ó, na área de relacionamento com o cliente,
analista de qualidade, estratégia, gerente sênior de estratégia, aqui no caso exige que seja sênior, a gente não filtrou como júnior. Aqui, ó, engenheiro de software para mulheres, já vimos lá. E assim, olha o tanto de vagas CLT 100% remoto. Ah, Wally, mas eu não sei programar, eu não sei, não sei o quê, eu não sei isso, eu não sei aquilo, etc, etc, etc. Ok, você pode, depois de ter marcado essas tags, você pode filtrar aqui por áreas de atuação ou escrevendo aqui mesmo. Então, aqui, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo que com certeza paga mais de 5 mil, para ter uma noção de como procurar aqui. Vamos ver aqui uma área de atendimento e suporte, por exemplo, e que fosse aqui, talvez na área de comercial, na área de vendas e negócios. Vamos ver. E aí eu filtrei aqui. E aí eu tenho aqui um filtro muito mais específico. Muito mais específico. Olha, especialista em atendimento receptivo, de 1.000 a 1.500, esse aqui deve ser fixo, deve ter com certeza variáveis. Olha, executivo de vendas, 3 a 3.500, pode ser que seja fixo, previsto já com variáveis, mas aqui temos aqui, ó, analista de CS, de 3.500 a 4.000. Lembrando que, na maioria deles que são na área comercial, você tem variáveis. Então, aqui, geralmente, colocam ou um fixo ou o estimado variável mínimo, tá bom? Então, não seguir muito pelo salário que mostra aqui. Executivo de contas, enfim. Aqui, nós conseguimos filtrar CLT 100% remoto. E se eu quisesse, por exemplo, também, para fechar esse site aqui, não filtrar por área, ou quiser filtrar por área, mas se filtrar por área já mostrei, né? Mas se eu não quiser filtrar por área, eu posso também filtrar aqui para mulheres. E aí eu consigo filtrar também todas as vagas que são para mulheres aqui no site, tá bom? Outro exemplo aqui. Ah, tá. E aí você pode entrar aqui, saber mais, como eu falei, como eu expliquei, né? Entender os detalhes da vaga, entender as habilidades necessárias, por exemplo, aqui, ó, qualificações necessárias. Ah, precisa ter conhecimento sólido de Python, SQL, Data Factory, Databricks. Essas aqui, por exemplo, essas aqui, por exemplo, não são habilidades que se conseguem em uma semana, 2 semanas, por exemplo, um mês. Mas existem muitas vagas, vou até pegar outra aqui, que tem habilidades que, por mais que você não tenha, você consegue adquirir elas de forma rápida, às vezes até mesmo antes da vaga sair daqui. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver outra aqui. Sei lá, analista de suporte, por exemplo. Habilidades aqui, suporte de software. Na área de tecnologia, a, a curva de aprendizagem é muito maior. Por isso que eu recomendo muito vagas na área comercial, tá? Vou pegar aqui. Sei lá, um exemplo aqui, design, não importa. Vamos supor, essas aqui são os requisitos e as habilidades. Vamos supor aqui visual design. Poxa, eu não sei nem o que é isso. Não tem problema, eu vou procurar, vou pesquisar sobre isso, vou de repente vou me qualificar nessa habilidade aqui, porque talvez essa vaga não esteja disponível mais quando eu vier aqui, mas eu já sei que pedem essa habilidade para essa vaga remota, tá? Então aqui é importante estudar essa vaga antes, ver aqui os benefícios, entender a empresa, como funciona, e se candidatar com um currículo atualizado para essa vaga. Vou dar esse detalhezinho lá no final. Outra plataforma aqui, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social, inclusive. Você vem aqui na área, na página principal, você vem aqui, ó, empregos. Aí em empregos vai abrir essa parte aqui, porque ele está pedindo para eu logar. E aqui você pode procurar também, mais ou menos do mesmo jeito que eu falei lá na outra. Você pode colocar o país aqui, por exemplo, o Brasil. E pode procurar aqui por empresa, pode procurar por tipo de trabalho. Ó, tem meia jornada, tá. E o que eu gosto aqui é a modalidade, remoto. Tem híbrido, né? Presencial e remoto. Eu
Aqui o nosso foco é 100% remoto, para que você possa ter os benefícios da liberdade geográfica, da flexibilidade de horário, tá bom? Então você vem aqui no LinkedIn, seleciona remoto e pode colocar também o tipo de trabalho aqui. Se você quer jornada completa, eu recomendo jornada completa, porque ainda assim você consegue conciliar bem isso. E aqui tem o nível de experiência também. Caso você queira filtrar, sem experiência, pode filtrar aqui também, se for o seu caso. Se não, não tem problema, você pode pegar vagas com mais experiência. Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui, sei lá, uma vaga aqui na Ideias Digital. E aí o que eu falei? Vamos lá, tem que entender a vaga, entender remuneração, entender habilidades. Você vê as atividades desempenhadas e aqui os requisitos. Planilhas de BI, criação de planilhas, gráficos, apresentações. Ah, o que é BI? O que é BI? Não sei. Procuro, faço uma pesquisa, vou no chat GPT, entendo isso aqui em meia hora, uma hora. Ah, criação de planilhas. Que planilhas são essas? Que ferramentas de planilhas? De repente você consegue fazer um curso de 1 ou 2 dias, de uma semana, e você consegue se candidatar para essa vaga aqui, por exemplo, sabendo as habilidades. Aqui os benefícios, tudo mais. E assim você tem uma enxurrada de vagas aqui. Por exemplo, só com esses filtros que eu fiz, olha, sem experiência, que seja o dia inteiro e que seja remoto, 100%, mais de 19 mil empregos só no Brasil. Imagina se eu filtrasse aqui para outros países do mundo. É absurda a quantidade de vagas. Mas aí, quando você vai filtrando para a área que você quer, que inclusive aqui no canal eu explico também, em outros episódios, em outros conteúdos, eu explico quais as áreas que eu recomendo mais para que você possa ganhar mais de 5 mil reais, com pouca experiência e 100% remoto, sendo CLT. Mas, acho que aqui já está esclarecido qual a vantagem de ter essas plataformas específicas, tá bom? Procurar nessas plataformas específicas. Segundo ponto é se preparar e se qualificar, não só para uma vaga específica, mas continuamente. Você pesquisa a empresa, a reputação dela, lê atentamente aqueles requisitos da vaga e se prepara para aquelas vagas e para aquela entrevista daquela vaga. Esse é o jeito correto de você procurar vagas no remoto. E você também tem que aproveitar a questão das redes de contato. O LinkedIn, por exemplo, não é só uma plataforma de buscar empregos, é também uma rede social. Então, você precisa aproveitar essa rede de contatos de trabalho, ou seja, criar o seu perfil no LinkedIn e se conectar com algumas pessoas, não por interesse, mas de forma genuína, para que essa rede de contatos possa te dar visibilidade dentro da rede social. Tá? Essa é outra forma de você aproveitar essa rede de contatos e ser visto até mesmo sem buscar. Uma coisa é você ir atrás da vaga remota ativamente, outra coisa é que te encontrem também através dessa rede de contatos, tá bom? Resumindo o que a gente viu aqui, o que vimos até agora, nesse episódio de hoje, nós vimos os benefícios de trabalhar remotamente, não só para quem vai cumprir a função, mas também para as empresas. Nós vimos empecilhos comuns, dúvidas comuns e crenças comuns que impedem você, mulher, de estar insertada, de estar mergulhada nesse mundo de trabalho remoto, pensar que o trabalho remoto paga pouco, pensar que por você não ter experiência ou alguma faculdade, alguma formação, isso vai te impedir, e pensar que é muito complicado, que você não vai ter tempo para achar essas vagas e candidatar, porque você tem outras coisas importantes para fazer. A gente viu isso, vimos o jeito errado de procurar essas vagas, vimos o jeito certo de encontrar essas vagas de forma rápida e precisa, e agora eu vou te dar um passo a passo, com tópicos na ordem para você executar e colocar em prática já hoje, depois desse vídeo. Se for necessário, assiste mais de uma vez, repete esse passo a passo aqui, assiste de novo, mas aqui tem a informação no passo a passo que você precisa seguir. Primeira coisa, atualizar o seu currículo. Atualiza o seu currículo, dando foco em habilidades relevantes para trabalho remoto e, de preferência, para aquela vaga que você escolheu ou para as vagas que você escolheu. Primeiro passo. Segundo passo, cria o seu perfil no LinkedIn, caso você não tenha. Se você tem, atualiza ele.
Coloca lá seus conhecimentos, suas habilidades, os seus hobbies, completa o máximo possível de informação sua verdadeira e genuína. Terceiro passo, se cadastra nesses sites, Remotar, We Work Remotely, Remote CO e FlexJobs, enfim, procura plataformas que são específicas do mundo remoto. Como eu falei, assiste de novo aqui o episódio para, se for necessário. Mas o terceiro, se cadastra nessas plataformas, depois de ter criado a sua conta no LinkedIn, tá bom? Quarto, estabeleça uma rotina para poder dedicar tempo a essas vagas, a procurar essas vagas. Como eu falei, pode ser semanal, pode ser diário, 5, 10 minutinhos diários, pode ser semanal, da forma que você preferir, mas você precisa de uma rotina, esse é o quarto ponto. Quinto, consistentemente você tem que se inscrever nas vagas. Porque lembra que eu falei que você vai estar constantemente se qualificando, modificando informações, mudando a sua experiência? Então, você vai, agora eu mudei, agora eu tenho uma nova habilidade, agora eu tenho isso, aquilo. Eu vou vou me inscrever novamente nessa vaga aqui com o meu currículo agora atualizado. Então, você tem que ter essa rotina de estar se inscrevendo nessas vagas quando suas habilidades vão mudando. Sexto passo, acompanhar as inscrições, fazer um follow-up. Porque muitas vezes a gente se inscreve e fica lá esperando. Agora sim, é só esperar eles me ligarem e virem correr atrás de mim. Não, a gente tem que acompanhar. Tem que ver o estado da vaga, se a vaga continua lá, se ela sumiu de lá a oportunidade, se já contrataram para aquela vaga, se teve uma mensagem daquela empresa no seu e-mail, alguma ligação perdida, de repente, do número daquela empresa, de repente até uma mensagem para consultar, olha, queria saber em que estado está, se continuam com a vaga aberta, entrar em contato às vezes, fazer esse acompanhamento é muito, muito importante. Ponto 7. Se preparar para as entrevistas, como eu falei. A entrevista no mundo remoto é muito diferente de uma entrevista no presencial. Você precisa se preparar, pensar na sua apresentação, na aparência também, assim como no presencial, mas também pensar no fundo, pensar no som em volta, pensar no barulho, avisar de repente sua família ou alguém que naquele horário você vai estar numa entrevista. Se for o caso, utilizar fones para melhorar o som, fone, microfone. Tudo isso são pontos. Então, se preparar para a entrevista é um ponto importante. Penúltimo ponto de hoje, continuar aprendendo. Muito importante. Participe de webinários, de conteúdos, como este aqui, como esse vídeo. E se inscreve no canal aqui para você. É um canal totalmente focado no mundo remoto, em carreiras remotas. Então, se inscreve aqui para receber novidades, assuntos importantes, conteúdos importantes, para que você possa estar cada vez mais submersa nesse mundo remoto. E o último ponto, desenvolver habilidades, como eu falei, continuar aprendendo, mas tem habilidades que são comuns a todos os trabalhos remotos, 100%. São habilidades de comunicação digital. Ferramentas de comunicação, Zoom, Google Meet, Slack, Trello, enfim, CRMs, ferramentas que são para interagir, para comunicar entre equipes. Essas ferramentas, desenvolva sempre habilidades nessas ferramentas, porque não tem como você não usar alguma delas em qualquer trabalho remoto que você for exercer, principalmente se for CLT, se for algo mais sério, tá bom? Outros episódios vamos falar sobre essas ferramentas também, vou ensinar também, vou dar detalhes disso, tá? Para isso, se inscreve aqui no canal, para você sempre estar recebendo esses conteúdos e os avisos aqui da nossa plataforma. Com isso, finalizamos o episódio de hoje. Como encontrar vagas remotas. Eu sou o Arley Góes, ajudo mulheres que querem trabalhar de casa a ganharem mais de R$5.000 sendo CLT. Esse foi o episódio de hoje. Manda um abraço. Se inscreve aqui no canal. Se gostou do conteúdo, se você acha que isso te ajudou a procurar vagas remotas de forma diferente, que isso melhorou sua forma de procurar vagas remotas, dá um like aqui, demonstra que você gostou e se inscreve no canal para os próximos conteúdos gratuitos nossos. Tchau, tchau.